Boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um Estúdio Inter que começa agora ao vivo, diretamente da TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV e também transmitido para Brasil e mundo através do nosso site www.tvriopreto.tv. E lembre-se que também estamos ao vivo pelas páginas do Facebook, tanto a da TV Rio Preto como a do Estúdio Inter. É gostoso demais ficar pertinho de vocês em qualquer lugar que vocês estejam, em casa, no trabalho. No trabalho eu sei que é mais difícil, mas se der uma brechinha, corre lá e assiste a gente, porque hoje o programa tá muito bom. Nós vamos falar de uma coisa que mexe com a vida da maioria da população. Talvez você aí de casa não tenha tido a necessidade de passar por um atendimento médico de urgência ou não tenha tido, graças a Deus, nenhum caso de necessidade de urgência de algum familiar seu que precisasse de um atendimento e não conseguisse. A ideia de hoje é apresentar para vocês um projeto inovador, pioneiro, que está acontecendo aqui na nossa cidade graças à iniciativa de uma instituição de ensino que trata a medicina com outros olhos. Eu tenho a honra de receber aqui hoje no nosso estúdio o Dr. Tufik, ele que é mantenedor da instituição Faceres, junto com o meu querido Fabiano Vettorasso, meu super colaborador, braço direito, esquerdo, também tudo junto e misturado, para a gente poder conversar sobre essa iniciativa que, olha, o pouco que a gente pôde conversar agora antes do início do programa já é de encher o coração de esperança para, quem sabe, uma nova estrutura de medicina. Bem-vindo, doutor. Que bom o senhor aqui com a gente. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde ao telespectador. É uma satisfação enorme estar aqui no seu programa. Eu que sou fã de vocês. Eu acho o programa de sempre que eu posso. Eu assisto pela internet, eu acho um programa muito propositivo, com um nível de informação muito qualificado. É uma honra muito grande para mim. Que bom, fico muito feliz. A casa está sempre aberta para a gente discutir as coisas que vocês inventam, porque eu falo que graças a Deus a gente tem cabeças inventivas nesse mundo, que vão buscando alternativas para melhorar o nosso dia a dia. E quando a gente fala de saúde, gente, é primordial, né? Não tem como não falar disso e pensar que isso é item de necessidade primordial, ponto. A gente tem que ter a saúde em dia para poder fazer todas as outras coisas e as necessidades que a gente tem, né? Com certeza. Como é que nasceu esse projeto do Santo Antônio? Ele se chama, inclusive, gente, achei fantástico o nome, Centro de Medicina de Família. É família, é colocar a família num outro patamar, né? Sim, olha, na verdade, a gente, assim, você falou uma palavra interessante, inventar. Na verdade, a gente nada mais está, a gente não está fazendo nada mais do que requentar uma ideia antiga. Isso hoje é uma exigência legal, mas quase nenhuma faculdade cumpre. Entendi. Que é você introduzir o aluno na realidade com que ele vai lidar. Porque a gente sabe que, assim, mais de 99%, para ser mais exato, 99,1% das ações de saúde se dão fora do ambiente hospitalar. Ou se dá num ambulatório, ou se dá numa UPA, ou se dá num consultório, né? Então, a formação, você tem que privilegiar a formação do seu futuro profissional para aquilo que ele vai fazer na vida. Exatamente, para aquilo que ele vai ter convívio diariamente, né? E o que está acontecendo? O modelo de formação que existe hoje, em boa parte das faculdades mais antigas, ele data de 1910. Quando a realidade da medicina, do sistema de saúde, do paciente, dos próprios médicos, da informação, da tecnologia, né? era uma realidade. Não dá nem para dizer que era distinta, porque não tem nada a ver. Há mais de 100 anos. Né? É pré-histórico. Então, o que a gente tem alguns parâmetros. Todo ano a gente se faz presente no Congresso Mundial de Educação Médica, e a gente tem contato com grandes universidades que promovem bons cursos de medicina no mundo inteiro. E a gente percebeu que essa é uma tendência mundial, promover a formação do médico de família, que é aquele profissional que vai lidar com 50 a 60 situações mais comuns da vida das pessoas. Então, é uma prática de saúde centrada na saúde. É uma coisa importante isso, porque assim, eu percebo hoje como cliente
do sistema médico que a gente tem, porque não adianta, quando você tem convênio ou quando você vai, você é um cliente, né? Você é um cliente e precisa de um atendimento. Mais um cliente que um paciente. É mais cliente do que paciente, falou bem, Fabiano. A gente acaba ficando, de certa forma, inseguro, porque você não sabe direito o que é que vão fazer com você. Bom, mas é isso que eu tô te falando. Olha, eu acho que esse atendimento mais tete-a-tete, mais próximo, essa coisa de ter um médico que conhece um pouquinho mais de cada uma das áreas. Uma visão global. Uma visão global. Eu acho que a gente se sentiria mais seguro. Olha, não estou renegando a importância das especialidades, mas tem um ditado que diz que quem escolhe um especialista, ele escolhe a doença. Pode ser, é o caminho. Você procurar eu tenho que ir num profissional X. Não, e o pior... Mas quem falou que você precisa daquele profissional mas X? É isso que me preocupa um pouco. Porque, por exemplo... Algum amigo, algum vizinho, algum parente... Por exemplo, eu tô com uma dor no joelho. Tá, aí eu tenho que ir onde? Olha, veja bem... Aí eu vou ter 3 ou 4 especialidades... Não, tem situações piores. Coluna. Ave Maria! Coluna é verdade. Todo mundo põe a mão em coluna, né? Mas é o seguinte, então, continuando com o raciocínio, você tem que trabalhar em cima da promoção da saúde, da prevenção da saúde. Não é só tratar a doença. E quando você lida com a doença, você tem que mitigar os efeitos deletérios que ela tem. Por exemplo, hoje nós sabemos que 22% da população, em média, é portadora de hipertensão arterial. Ou, como se diz, pressão alta. Popularmente falando. Pressão alta. Ora, se isso não for tratado, se isso não for controlado, daqui a 10 anos... Daqui a algum tempo, as complicações são severas. E elas não só... e elas são severas de todo ponto de vista. Ela é severa para o paciente que vai ter algum grau de incapacidade. Ela é severa para a família que vai ter que cuidar, conviver com isso. Para o sistema, já que é muito mais barato você dar o remédio para o indivíduo. Você sabia que na rede pública, o medicamento para hipertensão arterial é disponibilizado gratuitamente. É para fazer o controle. É mais barato, Fabiano, você dar o medicamento do que cuidar dele depois. As sequelas. Então, não é só você... pronto, tratei a hipertensão arterial. Não. Você também tem que tratar, prevenir as complicações, promover a saúde, melhorar a qualidade de vida do cidadão. Então, você tem que formar um profissional que tenha esta visão. Por exemplo, você orientar uma mãe acabou de ter o bebê, nos cuidados, na alimentação, na vacinação, isso não é doença. Não. Isso é promoção da saúde, isso é prevenção de doenças. Então você tem que formar um profissional que saiba as 50 a 60 condições mais comuns que acometem o indivíduo. E isso nós estamos fazendo em toda a plenitude lá no nosso Centro de Medicina de Família, que nós construímos lá em parceria com a prefeitura. Assim, a prefeitura cedeu o terreno e o curso de medicina da Faceres financiou a construção de todo o complexo. Que fantástico. E lá como é que funciona hoje o atendimento? Tem todas as especialidades? Tem esse médico generalista? Não, como é que é? O foco é formar o atendimento generalista. Generalista, que legal. Generalista. Que legal. Então nós temos alguns troncos, algumas particularidades do atendimento para coisas específicas mesmo. Mas o nosso intento é formar daqui a 2 anos, por exemplo, que é o internato, ao término, quando ele estiver formando, ele está apto para trabalhar em toda a rede pública. Olha que legal. Nas UPAs, numa unidade básica de saúde de família ou unidade básica de saúde comum. Porque assim, a gente tem o seguinte raciocínio. Outro dia me perguntaram... Pera, então não conta o raciocínio. Não me conta agora o raciocínio. Fique ligadinho com a gente. Um break ligeiro para a gente poder entender agora qual é o raciocínio que o doutor vai apresentar para a gente. Não saia daí. O
faz linda? Um amor? Primeiro, o amor próprio. Uma emoção à flor da pele? Que seja uma pele Onodera. Um elogio? Para Onodera, só se for na sua medida. A cada tratamento Onodera, um mundo em suas mãos. E o universo a seus pés. O que o espelho te diz? Ah, melhor deixá-lo sem palavras. Tudo o que te faz linda. Onodera. Biogarden Paisagismo. Projetos, execução e reforma de jardins. Agende uma visita gratuita. Traga a natureza para perto de você. Eu disse que era bem ligeirinho, agora sim vamos entender qual é o raciocínio que o Dr. Tufik estava preparando e eu tive que cortá-lo, gente. Não, que é isso? Faz parte da dinâmica do programa. Olha, é o seguinte, outro dia me perguntaram, quantos % de médico generalista você vai formar? Eu falei, 100%. Ótimo. Aí a pessoa falou, não, mas é médico generalista. Eu falei, 100%. Ele prestar uma residência, fazer uma especialização, é um mero detalhe. Qualquer que é uma consequência do aprendizado a que ele já especialidade que ele vai seguir, ele será um médico generalista. O senhor acha que essa função se perdeu um pouco no meio da história? Bastante. Bastante, né? Por causa do modelo que eu falei para vocês, que é um modelo feito por Flexner, que foi esse educador americano que bolou esse sistema, que era o da hiperespecialização, modelo hospitalocêntrico. E a gente sabe hoje que o próprio Estados Unidos, que foi da onde saiu esse sistema, não está mais aguentando. O sistema não tem mais condições nem financeiras ele não, e nem estruturais de abarcar falha, na verdade, assim, né? porque ele divide o paciente em dor de cabeça, em dor de estômago, em dor no joelho. Então você vai no gastro, você vai no neuro e você vai no ortopedista. É quando você tem alguma coisa... Aí cada um vai te passar uma coisa. Um exame, às vezes superposição de exames e vira aquela roda viva que o sistema não consegue mais, não dá conta nem financeiramente, nem estruturalmente. E o principal, o paciente, a pergunta que eu faço, o paciente acaba se saindo bem? Nem sempre. Acho que na maioria das vezes não, porque ele não sabe nem direito o que fazer. Então, o generalista tem essa visão do todo do paciente. E como falei para vocês antes do programa, isso não é novidade. Não. Isso era o antigo clínico geral. Você passava pelo clínico geral para depois saber o que você realmente tinha para daí tratar, se houvesse a necessidade, com um especialista. Exato. É o profissional que dá conta de 80% a 90% das situações. Lá na nossa unidade, nós estamos com 95% de resolutividade. Olha que fantástico, gente. E lembrando que uma determinada situação, lá na unidade, na atenção primária ou na atenção básica, ela custa X. Na atenção especializada, ela custa 3x. A mesma situação num hospital custa 10x. Então você tem que dar conta disso. Você tem que resolver o problema na atenção primária. Por uma simples questão de economia. Porque na verdade talvez a falta do especialista num UPA, em algum lugar, é essa coisa de não direcionar, porque a pessoa ela acha que ela tem que ir em algum lugar, é isso, né? Resumindo, é isso. Por isso que falta o profissional de medicina hoje, né? E aí quando a gente os consultórios lotados, todo mundo e quando a gente vê e... manifestos na televisão de pessoas reclamando em frente de UPAs, de centros de atendimento ou qualquer coisa no sentido, não tem o médico fulano de tal especialidade, não tem isso, não tem aquilo, e aí você não consegue suprir a necessidade da população, né? Mas então, o que não pode é o especialista atender situações que não eram para ele estar atendendo. Porque ele vai perder tempo todo Até porque a gente também tem que combinar o seguinte, né? A população tem hora também, agora eu vou fazer um fala-povo com... Isso é da Thaís, tá, gente? Não é o doutor Tufik que tá falando, não, nem o Fabiano. Isso é uma coisa que eu tenho como linha de raciocínio. Às vezes o paciente tá lá, uma unha encravada.
né? Aí ele faz um drama por conta daquela unha encravada e vai pro posto de atendimento e quer que seja resolvida a unha encravada, quando na verdade é um problema teoricamente simples. Estou usando a unha encravada como um exemplo fictício. Um ralado no joelho e faz daquilo uma tempestade no copo d'água, quando na verdade não precisaria de tanto escarcéu, né? E aí ele chega lá e fala assim, mas não tem ortopedista para cuidar do meu ralado no joelho. Isso é pro generalista. Exatamente. Isso é pro generalista. Exatamente. Você, é o que eu estou te falando. Uma etapa a seguinte, não precisaria de grande tecnologia, não precisaria de grandes recursos. Por exemplo, alguns exames básicos, alguma radiologia básica. Você não precisa de muito para exercer a medicina em 80%, 90% das situações. Lembro, não estou renegando a figura do especialista. Sim, até porque ele tem uma importância muito terciário, do hospital secundário. Claro que eles são necessários ao sistema. Claro que eles são. Mas o que eu defendo, e que a nossa instituição defende, é que esses recursos que são caros para o sistema, são caros para a sociedade, sejam bem utilizados. Com certeza, com certeza. Quem for procurar um hospital secundário, terciário, ele tem que já ir assim, para aquilo que compete a esse tipo de estrutura. Não pode uma unha encravada sem complicação e parar no hospital. Não pode problemas cotidianos de uma UPA, de uma UBS, e serem encaminhados para o hospital. Isso é muito caro. O sistema não dá conta. É onde falta vaga para quem realmente precisa. Exato. É o tal do corredor. Sim. É o tal do corredor. É o tal da fila. Então, nós estamos... A nossa batalha, a nossa luta é formar um profissional que consiga ser um profissional altamente resolutivo, consiga cuidar da população que ele vai com a qual ele vai lidar. Cuidar da saúde das pessoas, não é só das doenças. Você não pode correr atrás de doença. É porque aí é tarde já, né? A gente vai ter um problema maior. Tem que cuidar antes, né? Tem que cuidar antes. E tem que ser um médico que esclarece, que nem no Santo Antônio. Tem que ser um médico que seja família. Porque senão a pessoa sai de lá sem nem saber o que está acontecendo. Cuidar das pessoas. Né? É tão difícil entender, né? E aí, essa é a nossa luta. Cuidar das pessoas, ajudar, assim, na promoção, na prevenção e o acompanhamento das... Por exemplo, se você juntar hipertensão arterial com diabetes, 22% mais 7%, dá 29% da população. É muita gente. É muita gente. Então, e se não tratados, ambas as condições causarão complicações que vão onerar graves, muito mais o sistema. Graves. Então, por exemplo, nós já temos um entendimento que ao invés de ficar ensinando doenças raras na faculdade, a gente, como é que fala? Consolida de uma forma profunda conceitos a respeito de hipertensão arterial e diabetes. Então, esses são os nossos conceitos. Porque no fundo, às vezes, a complicação ou a doença mais grave são decorrentes desses primeiros problemas. De não atendimento a isso. Será que existe uma falta de um médico mais popular, entre aspas? Não, seria o generalista mesmo. Porque, de repente, a gente vai numa emergência de plano de saúde. Você chega lá, um dermatologista, por exemplo, não desfazendo da área dele. Mas será que não seria o caso de ser um médico clínico geral? Que seria antigamente, né? Para daí ele direcionar naquela hora para onde... Sim. Não, lembrando que algumas afecções de dermatologia ou de qualquer outra especialidade têm que ser resolvidas pelo clínico geral. Sim. Agora, obviamente que existem certas situações que é interessante a avaliação de um profissional especializado. Que tenha mais abrangência. E eu vou te falar uma coisa, os próprios especialistas têm me dito isso. Poxa, eu tenho uma formação... longa, uma formação que demorou bastante em grandes assim, centros do Brasil e do mundo, para eu ficar atendendo situações que não era para eu estar atendendo. Daí chega a menina do unha encravada lá no consultório dele de Alegre. Veja bem, ele é um profissional, ele vai atender todo mundo. Vai atender. Mas o próprio especialista, ele preferia profissional, ele preferia estar atendendo uma coisa que realmente é da área dele. Da alçada dele, da competência dele. Lá vai a gente de novo. Lá vai a gente de novo, rapidinho, ligeiro, e a gente já volta para continuar ouvindo as histórias do Dr. Tufi. Não saia daí.
Quando estou em quadra, meu corpo exige o máximo de mim. E para ter toda essa disposição, uma alimentação saudável é fundamental. E é por isso que em casa, eu só uso os produtos Light Food Whey. Light Food Whey oferece uma linha completa para o seu dia a dia. Do café da manhã ao jantar. São pratos deliciosos preparados com os melhores ingredientes. Quer saber mais? Entre agora mesmo no site. Light Food Whey. Comida de spa na sua casa. Ah, o tempo passou rápido, mas parece que foi ontem. Sem perceber, eu traçava o meu caminho. E soube também um dia encaminhar. Agora vejo uma nova história sendo traçada e que pode contar com o mesmo apoio que um dia me foi dado. Faça seu futuro com quem tem história. Faça o NIRP. Voltamos disso, que era bem ligeirinho. E continuando o nosso papo aqui com o Dr. Tufi, bacana isso, né, Fabiano? Essa iniciativa da Faceres de levar esse centro de atendimento à família lá para o bairro Santo Antônio, que é um bairro muito carente, é um bairro que ainda está passando por ajustes via prefeitura. Ele, se eu não me engano, ele era um dos bairros irregulares aqui da nossa cidade, que depois foi se regularizando aos poucos, hoje já está com uma melhor estrutura, mas ainda tinha uma carência quanto ao atendimento de saúde. E esse projeto de vocês vem do sistema de metodologia que vocês usam para o ensino dentro da Faceres no curso de medicina, né? É. Que inclusive, também é um pouco diferente das demais. Não, muito diferente, muito diferente. A gente usa metodologias ativas. O que é uma metodologia ativa? Metodologia ativa é aquela que o aluno é o principal agente do seu aprendizado. É a pessoa que aprende a buscar o conhecimento. Ou seja, o objetivo principal é que o aluno aprenda a aprender, porque ele vai ser um profissional que ele vai ter que se atualizar o resto da vida. Sem dúvida. Ele não pode achar, por exemplo, há situações em que no 6º ano do curso de medicina, o que ele aprendeu no primeiro já foi. Então, ele tem que ser já que, por exemplo, em 5 anos, 80% do conhecimento médico se renova. Isso é muito rápido, né? É, muito rápido. E o que acontece? Então o nosso aluno, nós colocamos ele estranha no comecinho, mas depois ele se adapta e não quer mais voltar para o sistema tradicional, que é aula o tempo inteiro. Eu tenho pensado muito nisso, porque a gente se depara, eu sou professora também, de uma outra área bem distante, construo roupas, que é na área de moda, mas a gente se depara com um aluno um pouco despreparado para essa modernidade do aprender sozinho, do buscar o conhecimento. E aí eu imagino que vocês devem enfrentar uma resistência muito grande no início, até que ele entenda que essa dinâmica é muito mais positiva do que a metodologia antiga. Ele não aprende assim sozinho. Não, o sozinho que eu quero dizer assim, tem toda uma estrutura para que ele possa adquirir mais conhecimento, mas partindo de uma iniciativa também dele. Não, eles estudam. Existe o teórico, mas dá uma... Existem assim estudos que dizem que o número de horas de estudo semanal é bem superior ao sistema tradicional. Porque o menino, a menina aprende a estudar sozinho. Eles se estimulam. E é uma coisa que ele vai ter que fazer para o resto da vida, né? Ele vai sempre ter que estar estudando, não eu falo para... Tem uma brincadeira lá entre os alunos, quando entra um calouro, eles falam para os calouros, os veteranos, olha, sabe o vestibular? Eles falam, sei. É a prova mais fácil que você fez na vida. Deixa agora. Calma, você vai ver daqui pra frente. Você não viu nada. E aí existem várias formas de metodologia ativa, né? A mais conhecida é o PBL,
que é traduzindo do inglês, é ensino baseado em problemas. Então, você vai ensinar os conceitos, fazer os alunos estudarem em cima de problemas que você monta com o que você quer que ele aprenda. Então, por exemplo, ao invés de ter uma aula de joelho, anatomia do joelho, mecânica do joelho, histologia do joelho, você dá um problema assim. Um certo indivíduo foi no racha e tomou uma pancada no joelho e amanheceu inchado. Esse é o problema. Aí o tutor, o professor, vai chegar com a turma, são pequenas turmas, 10, 12 alunos. Que legal. Tem lugar que pratica até 15, mas 10 lá na Facelis, 10 a 12 alunos, conforme a turma. Então você fala, bom, o que vocês acham que é importante estudar? Então os meninos, nós temos que fazer eles debatem. Para o diagnóstico. Então, tem lá umas etapas, assim, você vê no problema se tem alguma palavra que você não conhece, procura já no dicionário, para você ter uma compreensão completa do que está acontecendo. E assim você estabelece o objetivo de aprendizagem nessa primeira reunião, que a gente chama de abertura do problema. E aí você dá 3 a 4 dias para ele estudar. Aí na quinta, por exemplo, se for na segunda, na quinta você fecha o problema e o tutor e os próprios colegas vê se a pessoa estudou ou não. E a percepção que os alunos têm é que se ele não estudar, ele está frito. Vocês usam também alguns bonecos, vamos ver na tela, que são bacanas, que eu acho que é bem próximo da realidade, né? Isso já é mais no 4º ano de faculdade. Os alunos, eles vão participar de, em média, durante 1 ano, 60 simulações. Olha isso. 60 simulações, são ambientes já preparados para isso. Simulam UTI, simulam aí é uma simulação de uma UTI? É um ambiente simulam bem real, uma emergência. Né? E os alunos entram, existem cabines em espelho, então o aluno não vê o ambiente externo, mas todo mundo está vendo ele, o auditório e a cabine de professor. Fantástico, vou lá assistir uma aula dessa. Vocês vão adorar. E os alunos, assim, rapidamente entram no clima, eles esquecem. Como é que chamava aquele seriado daquele médico maluco, o House? Não, isso é... Nós vamos assistir o House ao vivo. Não, olha, o House ele é muito fora da realidade. Muito fora da casinha. Tanto o médico quanto as doenças. Aquelas doenças não existem. Pelo amor de Deus, são as coisas de... Olha que fantástico lá, Fá. Muito bom. O que acontece? O pessoal, os professores montam as situações. Os alunos têm que diagnosticar as situações e já assim, fazer a medicação, entubar o paciente, colocar no aparelho, tudo como se fazer fosse uma choque, real. tudo. E quando eles vão para o estágio em emergência em hospital, a desenvoltura deles é visível. Muito melhor, né? Os professores e preceptores agora que estão pegando a primeira turma que fez a semana, eles estão assim positivamente impressionados. Que bom. Eles falam que a desenvoltura, a segurança deles é muito grande. Muito grande. Então, a gente tem percebido na prática, e de acordo com a literatura mundial a respeito, né, que isso tem um efeito muito grande. Nós estamos investindo cada vez mais nisso, porque você não precisa só de robô. Logo no começo do curso, os alunos fazem simulação de consulta, de comunicação de notícia ruim. Eles vão aprendendo a lidar com todos os intempéries do atendimento. Porque, engraçado, você quer ver... Em que momento do curso de medicina que dá aula sobre morte? Que é uma situação pouco comum. Difícil. É esquisito isso, mas é muito menos comum do que você imagina. Um curso de tanatologia, que é o estudo de morte. Então, engraçado que a morte é uma situação que você vai lidar ao longo da sua carreira. E pouco se fala sobre a morte, sobre a comunicação da morte, sobre o luto, sobre a situação dos familiares. Psicológico envolvendo tudo isso. Volta lá no começo do programa. Você tem que dotar o profissional de capacidade para lidar com as situações
que acontecem com as pessoas. São pessoas, né? É porque são pessoas, não são robôs, pessoas, né? É verdade. Se tornou quase um robô. Eu queria ficar com o Dr. Itufi aqui a tarde inteira. Muito bom. Eu adorei estar com vocês queria também. Muito mesmo. Olha, muito obrigado. Antes da gente encerrar, eu queria parabenizar a instituição, você, por essa iniciativa de levar para o aluno a condição de aprender num ambiente real, com todas as intempéries do dia, com todas as probabilidades, porque eu acho que essa humanização é que vai torná-los profissionais diferentes no futuro, que nós seremos atendidos futuramente. Com certeza. E, de certa forma, me sinto até tranquila, porque eu confesso, médico, é um trem que eu tenho medo. Eu fico pensando assim, ai, Jesus, será que essa criatura estudou direitinho? Não. Quem interpreta a coisa é boa. É brincadeira, mas é que a gente... por lidar com o aluno, eu fico às vezes preocupado, assim, meu Deus, se o aluno de medicina estudar que nem meu aluno de moto, eu tô morta. Mas não é assim. Eles têm que ter estímulo para estudar. E são áreas muito diferentes, né? E eles são diferentes da gente. Eles já vêm com outro HD. Não é a tal da geração Y. E a maior parte das faculdades não sabe lidar com isso. Não sabe mesmo. Isso é uma coisa que a gente todo dia debate lá na Faceles, como lidar com uma geração que é completamente diferente da gente. Sim. Eles são uma caixinha de surpresa, no fim das contas. Kinder Ovo, sabe? Você abre e tem aquela surpresinha. Tem sempre uma surpresa. Obrigada, querido. Sucesso. Eu que agradeço. Nossa casa aqui está sempre aberta para novidades, para inovações, para tecnologias, projetos, para a gente poder compartilhar com a galera que nos acompanha. Obrigado a você, Thaís. Obrigado ao Fabiano. Obrigado à TV Rio Preto por nos receber. Muito bom. Ótimo. Fá, meu amigo, obrigada, Delícia querido. De quinta. Bom demais. Quinta-feira gostosa, cheia de novidades. E amanhã a gente vai dar babado, tá? Sabe por quê? Sexta-feira é aquele dia em que eu recebo uma personalidade. E quem vai estar aqui na nossa sala juntinho comigo, adivinha quem é? Malu Rodrigues, contando toda a sua trajetória antes de chegar na TV aqui em Rio Preto e um pouquinho da sua vida quando ainda menina, tá bom? Que legal. Gostoso, né? Eu vou assistir. Então Faço questão de assistir. Espero todos vocês aqui amanhã às 14 horas para o nosso encontro, combinado? Beijo gigantesco, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.